E agora nós vamos responder a pergunta de Ildelânio. Eu quero mandar um abraço para você, Ildelânio, é isso mesmo? Isso, Falei certinho? isso, Um perfeito. abraço para você, muito obrigado por fazer parte deste canal. É uma pergunta polêmica, viu? Sério? Então É. vamos lá. Ele perguntou assim: se Jesus é igual ao Pai, por que ele chama o Pai de meu Deus? É. Se ele é Deus, por que chamar o Pai de meu Deus? Aí você entrou numa questão bastante delicada, meu querido internauta. Nós vamos trabalhar tanto a questão trinitária como a questão da natureza teantrópica de Cristo. A questão trinitária, porque nós somos monoteístas, porém não absolutistas, né? O judeu é monoteísta absolutista. Ele crê que Deus é uma pessoa e só existe uma pessoa na divindade. Então Deus é uma pessoa e só existe uma pessoa na divindade. Isso com base no Devarim Vav Dalet. Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Ouve Israel, o Senhor Deus é um só. Agora, o fato dele ser um só não significa que ele não seja um composto, porque Deus não trabalha dentro da nossa lógica cartesiana. Para nós, um mais um é dois, duas vezes dois é quatro. Mais um para Deus pode ser três, três ser um, assim como um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos um dia. Vai entender isso. A gente chama isso de Ruká. É um estatuto, um mandamento suprarracional. É inconcebível para a nossa racionalidade. É inconcebível para a nossa mente. Isso vai além da nossa razão. Só que nós estamos falando da divindade, não de um ser humano. Tentar colocar Deus no nosso quadrado é muito complicado. E é isso que algumas religiões, algumas seitas até tentam fazer. Mas Deus não pode ser submetido àquilo que nós delimitamos. Porque Deus é todo-poderoso. Né? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então não dá para nós mensurarmos a essência de Deus. Então as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então, em se tratando da questão trinitária, nós acreditamos e somos, como eu disse, monoteístas, porém não absolutistas. E o que significa isso? Cremos que Deus é um, mas que ele coexiste em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa e o Pai é outra pessoa. E as três pessoas, elas gozam da mesma divindade. Da mesma divindade, faz parte da mesma essência. Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus, não obstante não haver três deuses, porque aí seria um triteísmo. E nós não acreditamos no triteísmo, em três deuses. Acreditamos que existe um só Deus que coexiste em três pessoas, como já frisamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, nessas três pessoas existem diferenças de posições. Existe hierarquia no que diz respeito à posição. A posição do Pai é mais elevada do que a do Filho, que é mais elevada do que a do Espírito Santo. Mas o fato deles terem posições hierárquicas diferentes não faz deles pessoas diferentes no que diz respeito à divindade. Assim como homem e mulher. O homem é a cabeça da mulher. Mas isso não significa que o homem tem uma natureza e a mulher tem outra natureza. Não. Ambos são da mesma natureza humana, gozam desta mesma natureza. Não obstante, Deus os posicionou em posições, os colocou em posições diferentes. O homem é o cabeça e a mulher é numa posição mais de submissão. Não vou dizer numa posição inferior, mas o homem é o cabeça da mulher. Mas sem com isso torná-lo maior Ou ou a melhor, mulher né? ou melhor ou a mulher menor do que ele. São iguais perante Deus, iguais em natureza. Apenas foi conferido ao homem, está sendo até redundante, né? Uma posição superior. Da mesma sorte, o pai tem uma posição e existem funções diferentes também na divindade. E isso aqui não é um sabelianismo modal, como alguns acreditavam, que lá no Antigo Testamento era Deus, o Pai. Depois do Novo Testamento é Jesus.
e depois na igreja, nos Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo como sendo uma só pessoa com manifestações diferentes. Não, não acreditamos também nisso. As três pessoas sempre existiram, coexistiram eternamente. Nós vamos ver isso na obra da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Então veja, esse Deus que se manifesta ali, o Elohim, depois nós vemos em Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem, você vê ali um verbo no plural. Depois você vai, por exemplo, para João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 a 3, onde diz, enhologos, eu esqueci o restante agora decorado, mas o fato é que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Então veja que ele é coparticipante na criação. Eles estão criando. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a Bíblia chama Jesus do cabeça de toda a criação. O cabeça de toda a criação não significa que ele foi o primeiro a ser criado. Porque cabeça ali, a ideia é de cabeça no sentido de alguém principal, o principal da criação, o cabeça de toda a criação, aquele que as coisas foram criadas através dele, o chefe, o capitão, alguém que está numa posição elevada, mas não alguém que foi o primeiro a ser criado. Porque o próprio versículo 16 vai destronar tudo isso. Aqui em Colossenses 1,15, a bem da verdade, está escrito que Jesus é o primogênito de toda a criação. E ser primogênito não significa ser o primeiro criado, porque essa palavra primogênito, ela é polissêmica. E neste caso, a aplicação de acordo com o contexto, primogênito significa o cabeça de toda a criação, o originador, aquele que criou todas as coisas. E veja que isso é confirmado no versículo 16, porque nele quem? No Filho, no primogênito, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Logo, ele não pode ser um anjo, ele não pode ser algo criado. Então, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, uma clareza meridiana, uma clareza abissal como essa, é inquestionável e irrefragável. Portanto, Jesus, ele é Deus. Agora, como harmonizarmos tudo isso que foi dito à luz da pergunta do internauta? Se ele é Deus, por que ele chama o Pai de meu Deus? Se ele é igual a Deus? É simples, aí nós vamos trabalhar a questão teantrópica de Cristo. O que é essa natureza teantrópica de Cristo? Significa que Cristo, diferente do Pai e diferente do Espírito Santo, ele se encarnou. Além da sua natureza divina, ele tinha também, e ainda tem, uma natureza humana. Então, como homem, porque ele aqui na terra ele comia, bebia, ele tinha todas as atividades, ele é o último Adão. Ele, assim como Adão foi criado por Deus, perfeito, Jesus também. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria sobre Maria e o que estava no ventre dela seria, que ia ser gerado no ventre dela, seria do Espírito Santo. Portanto, ele é um homem perfeito, assim como Adão também é um homem perfeito. A diferença é que Adão foi colocado num jardim, sendo tentado, pecou. E Jesus, no deserto, sendo tentado, venceu o pecado e o diabo. Então, como homem, ele chamava Deus de Pai, porque na posição e na função, ele veio para exercer. E qual a função? A missão de salvar. E ele precisava se identificar com o homem, por isso ele precisava vir como homem. Porque vindo como homem, foi difícil as pessoas acreditarem. Imagina ele vindo como um anjo, como um ser sobrenatural. Seria muito mais difícil. Então ele poderia fazer, as pessoas, você está fazendo isso porque você é um anjo, você está fazendo isso porque você é um espírito. Mas ele veio como homem Adão, por isso que ele é o último Adão, e aqui para realizar a obra da salvação. E ele veio então submisso à lei, submisso aos homens, não é somente a Deus. Ele se submeteu aos homens, vindo à plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei,
para remir os que estavam debaixo da lei. Então ele se submeteu à lei, ele se submeteu às autoridades aqui da terra, que Tanto dirá... é que tem uma passagem, né, em que os fariseus indagam Jesus. É. Ele diz sobre a questão de dar a César, você lembra? Isto é... Ele- Perguntaram, mestre, é tudo aquele elogio hipócrita, por que me tentais, né? É lícito dar tributo a César ou não? E aí Jesus, ele usa ali a que a gente chama de maiêutica socrática, não que Jesus tenha copiado, né? Que é o método da pergunta, a crítica interrogativa. É lícito dar tributo a César ou não? E então ele pede, me dá uma moeda. De quem é essa cara que está nessa moeda? Eles disseram de César. Falou, pois é, vocês acabaram de confessar quem é o dono. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, ele se submetia à lei dos homens. Isso mostra, tudo que a Abigail está falando, é uma demonstração inequívoca de que Jesus estava submetido à lei dos homens. Ele se submeteu até a morte. Porque senão é como ele disse a Pedro, né? Pedro quis lançar da espada e cortou a orelha do soldado e falou, Pedro, embainha a tua espada. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Tá entendendo? Então Jesus chamou ele de Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele está conversando com Maria Madalena nessa condição, né? Como homem, glorificado, mas homem. Ele está no céu como homem, glorificado, mas é homem. Continua sendo homem. E, portanto, o fato dele chamar Deus de Pai não significa que ele é menos Deus, como alguns querem dizer que ele é um Deus menor. Que existe o Deus todo-poderoso e um Deus que é poderoso. O Deus verdadeiro, ora, se existe o Pai que é o Deus verdadeiro, então Jesus é o quê? É um Deus falso? Se o Pai é o Deus todo-poderoso, o Deus maior, então existe um Deus menor? Então existem dois deuses. Essas pessoas querendo salvaguardar a unicidade de Deus, dizendo que, ou querendo dizer que Deus que não existe a Trindade e que existe só uma pessoa na divindade, acabam criando dois deuses, um Deus maior e um Deus menor. Então, isso não depõe, o fato dele chamar Deus de meu Pai, não depõe contra a sua divindade, porque nós temos N textos na Bíblia que provam de forma inequívoca, inclusive existe um vídeo que nós gravamos, dois vídeos na verdade, que... Podemos deixar linkados aqui em cima para depois. Então veja que na Bíblia de Referências, a TNM, Tradução do Novo Mundo, na nota de rodapé, lá em cima eles colocaram, todos os anjos de Deus lhe prestem reverência e homenagem. Só que você desce na nota de rodapé, que eles vão colocar a outra opção, ou adorem. Olha só que legal. Lhe prestem homenagem ou adorem. Portanto, eles mesmos lá embaixo corrigem, mostrando que existem as duas possibilidades. Então, eles sempre colocaram como adorem. Depois trocaram por prestar homenagem. Mas na Bíblia de referência está assim, ó, o adorem. Portanto, Jesus é Deus, e o fato de ele chamar o Pai de Deus, isso não depõe contra a sua divindade, porque nós temos então N textos apontando para o fato de que ele é Deus. Bom, eu quero deixar aqui para você que teve a sua pergunta respondida e para você que está assistindo esse vídeo, que nós temos um super curso de hebraico para você. Quero aprender hebraico. Nós estamos indo para a quarta turma de hebraico. A maioria que iniciou com a gente já está lendo, escrevendo, estão até me corrigindo, para ser sincero. Tem uns que estão me corrigindo, né? Nós passamos alguns exercícios, foram 14 exercícios, e o pessoal fez, olha, tirou de letra. E agora nós vamos dar continuidade, vamos estar falando sobre uma peculiaridade da língua hebraica, que é como identificar o Kametz Katan do Kametz Gadol. Toda a classificação silábica, as regras de interpretação, para podermos chegar a essa conclusão. Isso aqui já é para o pessoal que já está avançado, já está no finalzinho, né? É uma das novidades. E para 2019 também teremos muitas novidades, outros cursos, então fiquem ligadinhos. Então nós estamos aqui, olha, quero aprender hebraico, curso Quero Aprender Hebraico, creio que está aparecendo bem aí, Quero Aprender Hebraico, ok? Olha só, e esse curso você vai receber este livro na sua casa,
Esse livro tem todas as lições de hebraico. E fora este livro, você estará recebendo 2 CDs. CD de áudio da matéria que está aqui nesse livro, um professor que ele estudou na USP, e ele vai fazer a narrativa de todo o conteúdo da matéria. E outro CD, um rabino, ele fazendo a narrativa da Bíblia de Gênesis a Malaquias. Isso para você ir se acostumando com os sons. Então você tem todo o suporte para você assimilar todas as lições. E todo o alfabeto, vogais, regras gramaticais, preposições, conjunções, artigos e substantivos e tudo mais. E no final um pouco de hebraico moderno. E fora isso, nós vamos passar para você 12 videoaulas via WhatsApp. E além disso, terá o plantão Tira Dúvidas para você fazer quantas perguntas você quiser de segunda a sexta-feira. A nossa proposta é que você aprenda a ler, escrever e transliterar. Depois nós vamos seguir com o segundo nível do curso, onde estaremos trabalhando. No início ainda já vai dar para você fazer alguma interpretação, mas isso mais para frente. Mas você vai saber ler, escrever, pegar um dicionário e fazer a leitura, saber o significado da palavra. Você tem uma dúvida de uma palavra, você vai buscar ali no dicionário aquela palavra que está ali no hebraico, na Bíblia hebraica, e vai identificá-la, ok? Esse curso custa R$ 680, preço antigo ainda. Só que nós ainda continuamos com uma Super Mega Blaster Plus Advance promoção. E a promoção é a seguinte: você vai pagar apenas R$ 360. É uma mensalidade. R$ 360. Ontem mesmo eu estive em contato com o irmão que ele paga R$ 500 por mês. Uau. R$ 500. E tem aula particular, ele paga R$ 500. Espera aí, 360 por mês? Não. Esses 360 ainda podem ser parcelados em 4 de R$ 90. 4 parcelinhas de R$ 90 no cartão. Aí de repente você diz assim: eu quero pagar à vista, não quero ficar devendo nada, a não ser o amor. Eu deixo por R$ 300 para você, tá bom? Você faz o depósito, a gente já envia de imediato as aulas para você, as videoaulas, e depois o livro. E a gente vai estudando durante 3 meses, 90 dias. Olha, é rápido, fácil e prático. Não tem dificuldade. Você vai estar lendo a Bíblia hebraica, vai ser mais útil à causa de Deus. Tenha certeza disso. Depois a gente pode até trazer alguns alunos, né, para dar o depoimento, justamente. É um curso que realmente funciona. Eu mesmo sou a prova viva de que funciona. Eu tive acesso ao hebraico aos 11 anos e meu pai, com toda a didática dele, realmente eu posso dizer que realmente funciona. Então aproveite, porque olha, tá muito barato. E eu ensinava pela rádio. Consegui fazer 3.000 alunos. É verdade. Ok? Então fica para você. Agora, se você quer, 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Ou você pode ligar para mim. 0 operadora 11 94626 3000. 0 operadora 11 94626 3000. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Curtem, tá bom? Compartilhem, comentem aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Coloca aí uma hashtag para TR Elias Responde, que nós estaremos separando mais perguntas para estar respondendo para vocês. E curtam muito mesmo. Curtam muito, compartilhem. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Que Deus abençoe.